Dentro de cada um de nós existe um verdadeiro centro de comando hormonal. Pensa numa sala de controle, sabe? Super complexa que gerencia absolutamente tudo, desde o nosso crescimento até o nosso sono. Hoje a gente vai desvendar como essa orquestra interna consegue funcionar em uma sincronia assim perfeita. E essa é a grande metáfora que vai guiar a nossa conversa. Se o nosso sistema hormonal fosse uma orquestra, o hipotálamo e a hipófise seriam sem dúvida os maestros. São eles que garantem que cada instrumento toque na hora certinha e em total harmonia. Para a gente entender essa orquestra, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada no centro de controle geral. Depois, vamos conhecer os dois maestros, o hipotálamo e a hipófise. Aí a gente vai ouvir os hormônios em ação, descobrir o relógio que marca o ritmo de tudo e, por fim, entender o que acontece quando a música desafina. Vamos lá? Então, o hipotálamo e a hipófise trabalham tão, mas tão juntos, que muita gente chama essa dupla de cérebro endócrino. É exatamente nesse ponto que o sistema nervoso e o sistema hormonal se encontram. É aqui que toda a informação, tanto do ambiente quanto de dentro do corpo, é integrada para gerenciar a orquestra inteira. E o primeiro mestre que a gente precisa conhecer é o condutor. O hipotálamo é a estrutura que meio que sente o que está acontecendo, sabe? Estresse, luz, temperatura. E a partir daí, ele decide qual música, ou seja, qual resposta hormonal o corpo precisa naquele momento. O ponto-chave aqui é o seguinte: o hipotálamo é um grande tradutor. Ele pega os sinais do sistema nervoso e transforma em comandos químicos, em hormônios. Ele não sai por aí agindo no corpo todo diretamente. Não. O que ele faz é dar ordens muito específicas para o seu subordinado direto, que é a hipófise. E como é que ele dá essas ordens? Basicamente, usando hormônios que funcionam como se fossem sinais de trânsito. Os hormônios liberadores, como esse tal de GNRH, são o sinal verde. Eles dizem para a hipófise, vá em frente, pode liberar. Já os hormônios inibidores, como a somatostatina, são o sinal vermelho. Eles mandam um recado, opa, segura aí, para. É um sistema perfeitamente equilibrado de acelerador e freio. E agora sim a gente chega na hipófise, que é a famosa pelo apelido de glândula mestra. Se o hipotálamo é o condutor que escreve a partitura, a hipófise é tipo o espala da orquestra, sabe? Aquele primeiro violinista que recebe as ordens diretas e lidera todo o resto dos músicos. O mais interessante é que a hipófise tem duas partes com funções bem diferentes. A parte da frente, a adenohipófise, é como se fosse uma fábrica. Ela recebe a ordem do hipotálamo e, a partir daí, produz seus próprios hormônios. Já a parte de trás, a neurohipófise, funciona mais como um armazém. Ela não fabrica nada, ela só guarda e libera hormônios que já vieram prontinhos lá do hipotálamo. Bom, com os comandos dados e os hormônios prontos para trabalhar, é hora da música começar. Esses hormônios viajam pela nossa corrente sanguínea até chegar nos seus órgãos-alvo, e é lá que eles geram as mudanças fisiológicas que o corpo precisa. E aqui está o repertório da nossa fábrica. Temos o hormônio do crescimento, o famoso GH, o TSH, que cuida do nosso metabolismo, o ACTH, que comanda a resposta ao estresse, o LH e o FSH, que são essenciais para a reprodução, e, claro, a prolactina para a produção de leite. Cada um deles tem um alvo e uma função muito claros. E olha só que interessante o poder desses mensageiros. O hormônio do crescimento, por exemplo, ele não age num lugar só. Ele promove o crescimento do corpo inteiro. Aquele famoso estirão da adolescência é, em grande parte, resultado de picos na liberação desse hormônio. Tudo orquestrado por esse eixo que a gente está estudando. Agora vamos dar uma olhada no armazém. A hipófise posterior libera dois hormônios que são vitais. O ADH, que diz para os rins economizarem água, mantendo o corpo hidratado e a pressão arterial estável, e a ocitocina, super famosa pelo seu papel nas contrações do parto e na liberação do leite materno. Mas, toda a orquestra precisa de um metrônomo para manter o ritmo. No nosso corpo, quem faz esse papel é, em grande parte, a glândula pineal e o hormônio que ela produz, a melatonina. É ela que estabelece o tempo, o andamento de toda a sinfonia endócrina. E o processo é de uma simplicidade elegante. Quando os nossos olhos param de detectar luz, eles mandam um sinal lá para o hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, avisa a glândula pineal. A pineal, então, libera melatonina no sangue, o que faz a temperatura do corpo cair um pouquinho e nos dá aquela sensação de sono.
É o nosso relógio biológico em ação, noite após noite. Só que a história da melatonina não para por aí, na hora de dormir. Ela tem um segundo papel, que é surpreendente e, olha, crucial, especialmente na infância e na adolescência. Qual será a conexão entre dormir e amadurecer? E a resposta é essa aqui. A melatonina funciona como um freio de mão natural para a puberdade. Durante a infância, os níveis de melatonina são altos, e isso inibe a liberação daquele GNRH. Sem esse sinal verde, a hipófise não libera os hormônios da reprodução e o processo todo fica em stand-by. Isso é genial, porque garante que o corpo só comece a se preparar para a reprodução quando atinge a maturidade física necessária. Com o passar dos anos, a produção de melatonina vai diminuindo. Esse freio de mão é solto aos pouquinhos. O GNRH começa a ser liberado e aquela cascata hormonal que leva à puberdade finalmente tem permissão para começar. É uma transição biológica com timing perfeito. Mas como em qualquer orquestra, às vezes a música desafina. O que acontece quando esse sistema que é tão bem afinado falha? As consequências podem ser bem profundas. Os problemas podem aparecer de várias formas. Pode haver uma deficiência, por exemplo, quando a hipófise não produz hormônio do crescimento suficiente, o que pode resultar em baixa estatura. Pode haver um excesso, que leva a um crescimento exagerado. Ou, às vezes, o problema não está nem na produção, mas na resposta. A glândula-alvo simplesmente não reage ao comando hormonal. E isso pode afetar processos como a fertilidade ou o metabolismo. Isso tudo nos deixa com uma baita reflexão, não é? Essa sinfonia hormonal complexíssima está acontecendo dentro da gente a todo instante, sem que a gente nem se dê conta. Ela se adapta, responde e nos mantém em equilíbrio. Entender isso não é só uma lição de biologia, é uma forma de apreciar a engenharia incrível que é o corpo humano.